Olá, amigos. Está começando agora mais um programa Encontro com a Justiça. Como vocês sabem, o nosso objetivo é aproximar a justiça da população e trazer convidados que têm a ver com o exercício do direito, o exercício da justiça, a garantia dos direitos. O direito à educação vai ser o tema do nosso programa de hoje, com a colaboração, a participação dos nossos debatedores, o jornalista Paulo Marinho, o desembargador João Batista Damasceno, e o nosso entrevistado de hoje é um homem que é o Midas da administração do Rio de Janeiro. Onde ele bota a mão, por onde ele passa, ele transforma, ele deixa a sua marca de boa administração. E vocês vão conhecer hoje o trabalho que ele está desenvolvendo na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Com toda a crise que o nosso Estado está passando, com toda a crise econômica, esse homem tem administrado a educação como poucos educadores conseguiram fazer. Por isso, vamos aproveitar e conversar com o Dr. Wagner Victer, que é esse trator da administração pública, e vamos falar sobre um tema específico da nossa área, o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Reclamamos muito da violência, prendemos demais nós do judiciário. Temos mais de 700 mil presos, é o terceiro país mais encarcerador do planeta. Algumas pessoas ainda falam que existe impunidade no nosso país. Aqui no Rio de Janeiro são 52 mil presos. E esses presos, os poucos direitos que ele tem assegurado é o direito à educação. Na verdade, quando nós sentenciamos uma pessoa que infringiu a lei, que cometeu um crime, nós só devíamos tirar dele a liberdade, é isso que diz a lei, mas tiramos muito mais do que a liberdade, tiramos a dignidade do ser humano. O nosso sistema penitenciário é um dos piores sistemas do planeta, mas temos um trabalho que devemos levar ao conhecimento do nosso telespectador, e é esse trabalho que nós vamos debater na noite de hoje, no nosso Encontro com a Justiça. Boa noite, jornalista Paulo Marinho, uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui no Encontro com a Justiça, debatendo com o doutor Wagner Victer a educação no sistema penitenciário e no sistema socioeducativo. Isso é muito bom, né? Eu acho que o Wagner é uma figura que passou por diversas repartições aqui no Rio de Janeiro e sempre com sucesso. É meu companheiro de rádio todas as manhãs lá na Rádio Fluminense, e eu estou aqui, fico muito envaidecido de fazer esse programa, de estar participando desse programa ao lado do nosso Wagner Victer, também o doutor João Batista Damasceno. Desembargador João Batista Damasceno, uma alegria mais uma vez estarmos aqui recebendo um convidado da importância do Dr. Wagner Victer, que vai falar sobre a educação no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Boa noite, doutor Damasceno. Boa noite, Ciro. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Paulo. Prazer estar com você mais uma vez aqui nessa nova formatação do programa Encontro com a Justiça, e nossas boas-vindas aqui ao secretário Wagner Victer, para tratarmos esse assunto aqui muito importante, que é a educação no sistema penitenciário e no sistema socioeducativo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, secretário. Bem, então vamos começar, o secretário Wagner Victer, pelo início do cumprimento das medidas socioeducativas. Os adolescentes que cumprem a medida socioeducativa, eles têm atenção da Secretaria de Educação? Quantas escolas tem? Quantos alunos estão sendo atendidos pela Secretaria de Educação dentro do sistema socioeducativo? Boa noite. Boa noite, desembargador Ciro. Boa noite, desembargador Damasceno, meu amigo Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O sistema socioeducativo ele se diferencia um pouco em relação ao sistema tradicional. Primeiro que a questão da educação, nós temos 7 unidades de ensino. Todas as unidades nós temos de socioeducativo, que tem interno, nós temos uma unidade escolar conjunta, e é uma atividade praticamente compulsória. Aquele que está ali
interno, ele deve estudar, ele tem a obrigação de estudar, diferente do sistema prisional, que é uma questão opcional. Nós temos hoje a cobertura praticamente plena. A grande dificuldade que se tem no sistema socioeducativo é o período de permanência muito pequeno. Muitas vezes você tem uma pessoa que pode ficar 2 ou 3 semanas ou 10 dias e você, quando busca aderi-la ao processo, ao sistema formal, você normalmente tem um delay e você acaba não conseguindo enquadrar. Agora, em paralelo a isso, nós estamos conseguindo um trabalho muito interessante, que é o trabalho de aperfeiçoamento profissional. Fizemos um convênio com a Petrobras, interessante. Durante 2 anos, nós estamos dando cursos de formação. Mesma coisa com o Instituto Arcádia. Para dar um exemplo, há cerca de 2 semanas atrás, nós montamos um programa, e é o primeiro programa de jovem aprendiz para teatro do Brasil, um programa que durante 15 meses alunos da nossa rede estadual e alunos oriundos que estão no sistema semiaberto socioeducativo vão ter carteira assinada e vão ter dentro da Casa de Cultura Laura Alvim o aprendizado da atividade de ator ou de atriz. E ao mesmo tempo temos esse trabalho dentro das unidades para aqueles que estão internos. Hoje nós temos cerca de 400 internos que estão fazendo curso e com carteira assinada. Sistema de Jovem Aprendiz Interno. É um programa muito interessante, parceria com o Ministério do Trabalho, tem o nosso auditor, o Ramon, e estamos conseguindo, além de dar essa formação complementar profissional, curso de pizzaiolo, de atendimento a bar, assistente administrativo, línguas, técnicos na área de informática, dar a oportunidade de ter o primeiro emprego e a carteira assinada. Semana também retrasada, nós lançamos um novo tranche aí de colocação de jovens aprendizes com o Instituto Arcádia e uma série de empresas que estão contratando esses jovens, ou pelo menos inicialmente treinando os jovens no sistema interno. Está funcionando bem. Acredito que, logicamente, dentro das limitações, o nosso programa seja o mais avançado no Brasil do ponto de vista de oferecer oportunidade aos socioeducandos. Além disso, o senhor também está investindo no esporte. Parece que o senhor e uma das suas grandes paixões, que é o seu Fluminense, fizeram um convênio com o Degase e estão agora desenvolvendo também atividades esportivas dentro do sistema socioeducativo. Como é que foi esse convênio? Não, nós estamos conseguindo, eu costumo falar e falo isso como governador, que o governo ele tem que ter a habilidade de conseguir unir esforços, né? Muitas vezes o Estado dava programas de incentivo fiscal para atividades esportivas, olímpicas, de clubes, e não exigiam contrapartida. Então nós começamos a exigir essas contrapartidas justamente para aqueles que são desfavorecidos. Então, no apoio que o Estado deu ao Flamengo no basquete, nós implantamos a escolinha de basquete do Flamengo dentro do Degase principal, que é da Ilha do Governador. E logicamente, para não ficar sentido somente ter a participação do Flamengo na adesão a esses jovens, eu consegui algo semelhante com a escolinha de vôlei do Fluminense. Tivemos há um mês atrás o lançamento da escolinha de vôlei. Teve lá a Sassá, que é atleta olímpica, teve o Marcos Vinícius Freire, que é da primeira leva de atletas olímpicos, o Emanuel, que é medalha de ouro do vôlei de praia. Então, tanto as atividades esportivas com o Flamengo no basquete para os meninos internos, como o vôlei do Fluminense para as meninas, estão acontecendo. Além de outras atividades que estamos fazendo com o Ministério do Esporte. Nós temos a questão de futebol de salão, uma série de outras atividades. Estamos conseguindo mostrar que o sistema do Degase é uma oportunidade até para muitas empresas investirem, fazer o seu trabalho social. Eu até venho muito da área econômica, trabalhei em outras empresas, sou oriundo da Petrobras, sou profissional de carreira da Petrobras licenciado e tenho conseguido mostrar para as empresas que é um bom lugar você investindo no sistema socioeducativo, você além de estar dando uma oportunidade social aos jovens, indiretamente você está investindo em segurança. E estamos conseguindo ter bons parceiros, o resultado é bastante positivo. Secretário, eu visitei com o desembargador Ciro a escola que funciona dentro do sistema penitenciário em Bangu. É uma escola modelar, tá, Ciro? É uma diretora muito dedicada, funcionários muito dedicados. Mas me pareceu que a adesão é muito pequena, tem muito poucos presos tendo a oportunidade de interação com o processo educativo, com o processo educacional, neste universo de prisional que nós temos. No Rio de Janeiro são 52 mil presos e no Brasil que são 726 mil. A que se deve essa adesão tão pequena ou essa oferta tão pequena de vagas no sistema educacional?
para essa população, né, prisional, essa população que vive nas prisões? Desembargador, eu não acredito que o limitante seja a oferta. Nós temos, dentro do sistema prisional, nós temos 17 unidades. Praticamente todo o sistema prisional nós temos uma unidade. O problema não é a oferta. Eu acredito que há um grande desafio, que ao contrário do sistema socioeducativo, que é algo compulsório, ali é algo opcional. A gente não conseguiu ainda claramente despertar uma mobilização para que aquele interno entenda que estudar está abrindo uma esperança. Eu tenho conversado muito com o Ministério Público, recentemente estive conversando com o promotor Rogério Pacheco, e ele há um diagnóstico que eu até concordo com ele, que nós devemos talvez focar o presencial para o ensino fundamental, o antigo primário, onde existe uma demanda muito grande parte dos internos são aqueles que não têm o fundamental 1, ou primário, ou primeiro grau, e botar o sistema do ensino médio, basicamente num sistema como tem o não de EAD, mas um sistema semipresencial, onde você distribuiria material, aqueles na cela continuariam estudando, teriam seus tutores e complementariam. Além de potencializar a quantidade de vagas, a gente considera que possivelmente vai ampliar a adesão. É um desafio, aumentar o interesse. Nesse momento, o caminho crítico não é a quantidade de vagas, mas considero que é uma oportunidade muito grande para colaborar na recuperação, inclusive não só no ensino médio, também no ensino superior. A gente se tem hoje uma evolução muito grande da oferta do ensino superior à distância, que até no órgão, o Estado tem o CEDERJ, que deveria se pensar para ofertar a oportunidade do ensino superior ao pessoal. Mas realmente é um desafio. Acredito que o nosso nível de participação, que são cerca de 3.123 internos, ainda seja pequeno dentro da população carcerária presente. Mas, como falei, não é nada compulsório, é uma percepção de vontade daquele que quer estudar. Secretário, o senhor tocou aí num ponto que eu acho fundamental, quer dizer, a sua competência, a sua atribuição enquanto Estado é o ensino médio. A grande massa encarcerada, ela é analfabeta. 70% não tem o primeiro grau. Isso é atribuição da prefeitura. Não seria o caso de chamar as prefeituras à responsabilidade e também levá-las para dentro do sistema socioeducativo? O que o senhor acha desse debate? Prefeito não, né? Não, prender se ele não cumprir o seu papel. Não, na realidade, dentro do sistema... Mas isso aí já não é do secretário, isso é papel nosso. Não, dentro do sistema prisional, normalmente a responsabilidade pelo fundamental, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, fundamental 1 e 2, o antigo primário e ginásio, é uma responsabilidade da prefeitura, e nós fazemos o antigo científico, ensino médio e segundo grau. As pessoas ainda têm a nomenclatura antiga. Mas dentro do sistema penitenciário, nós fazemos de cabo a rabo, do fundamental 1, do primário. Há um entendimento, e no passado, por exemplo, o atual secretário municipal de educação, o César, ele colocou uma vez que iria ajudar a formar o pessoal do sistema penitenciário. Eu até mandei uma carta para ele: ótimo, me ajudem com professores. Até porque eles têm professores com skill bastante adequado. E quando também vai para o sistema semiaberto, você também tem que ter uma capacidade de receber essas pessoas. E eu acredito que há um desafio também para a prefeitura evoluir nesse aspecto. Considero que eles poderiam colaborar mais. Hoje a participação praticamente é nenhuma por parte da prefeitura, o Estado tem feito todo o sistema. Ajudaria sim muito, especialmente na questão do ensino fundamental, porque eles têm professores com esse expertise, coisa que nós ao longo do tempo estamos perdendo, porque nós estamos focados nos chamados professores do ensino médio, e é uma oportunidade para a prefeitura. Acredito que esses movimentos, muitas vezes, por mais que nós venhamos despertar a vontade de receber esse apoio, não tem tido proatividade por parte da prefeitura. Tem expectativa até que possam ajudar, até porque o próprio César, que é uma pessoa que eu gosto, admiro, publicamente uma vez falou que ia ajudar. Eu tenho uma quantidade, só para dar um exemplo, eu tenho um efetivo de quase 600 professores que atuam no sistema socioeducativo e no sistema penitenciário, com um contingente bastante elevado. Então, se a prefeitura me ajudasse, especialmente aqui na capital,
com efetivo para a questão dessa parte do Fundamental 1, da alfabetização, auxiliaria muito nesse processo nosso. E vamos tentar agora, e esse processo é novo, de buscar essa questão do semipresencial para o ensino médio, para que as pessoas que estejam dentro do momento da cela ou da reclusão possam estudar com material previamente contratado e trabalhado com esse objetivo, vai para o tutor e faz a prova. Funciona bem, eu acredito que a gente vai ter uma adesão muito maior de participantes. Secretário, deixa eu perguntar sobre, você falou da prefeitura, falou especialmente aqui da prefeitura do município do Rio de Janeiro. Nos outros lugares onde há estabelecimentos prisionais, também não tem essa colaboração municipal? Magé, Campos? Não tem. Japeri, Volta Redonda? Não tem, de forma nenhuma. Basicamente, nós estamos fazendo todo o efetivo hoje, desde todos os recursos envolvidos são recursos da Secretaria de Educação, recursos de investimento, recursos humanos. Temos até recentemente, numa parceria com a SEAP, feito até um bom trabalho, porque há bem pouco tempo atrás nós fazemos até o sistema de limpeza interna, que não tinha cabimento. Você, dentro de uma unidade prisional, você tem um outro sistema separado. Eu acho que até fragilizável eu consegui acabar com isso. Hoje está bem integrado com o SEAP, mas do ponto de vista das prefeituras, esse apoio, acredito até que seja uma oportunidade para que, especialmente para a capital, que ela é mais poderosa, ela tem uma concentração grande de unidades prisionais, inclusive na Zona Oeste, ter uma colaboração. Eu sei que vocês militam nesse tema, nessa área, mas sempre a opinião de vocês é importante do ponto de vista da sensibilização. Eu vou dar uma opinião aqui, que o meu primeiro encontro, meu primeiro impacto com os professores da sua secretaria dentro do sistema penitenciário, eu confesso que foi bastante preconceituosa da minha parte. Porque eu imaginava que os profissionais de educação que trabalhassem dentro do sistema penitenciário se assemelhassem àqueles alunos, fossem profissionais que não eram de boa qualidade, que estavam ali quase sendo castigados. Foi um preconceito que eu paguei muito caro por isso, porque o testemunho que eu dou agora é que são os profissionais da maior qualidade. Muito comprometidos, né? Comprometidos, são pessoas dedicadas, são pessoas diferenciadas. É verdade. São pessoas diferenciadas. Eu visito muito o sistema penitenciário e faço questão de ir às escolas, contribuo muito com doação de livros, faço palestras para os presos e para alguns professores também. Visito muito a escola lá, professor Mário Quintana, que é aquela que nós tivemos na penitenciária Lemos de Brito. Tem lá uma diretora que eu acho que Madre Teresa de Calcutá não é tão santa como essa mulher, que é a professora Anitta, que é uma mulher dedicadíssima lá, parece mãe daqueles presos todos. E uma outra coisa... E são muito respeitados por eles também. Por isso, outra coisa que eu testemunhei, o comportamento dos presos diante de uma educadora é um negócio exemplar. Você não vê isso em colégio particular. O respeito que tem os presos com as professoras, reconhecimento que eles têm, né? O reconhecimento que eles têm por essa dedicação. Por isso que eu acho que é imprescindível, secretário, que haja uma oferta maior, haja uma atração maior, porque se nós queremos ressocializar esses presos, a ressocialização vem através da educação. E eu soube que o senhor agora deu um passo adiante, porque tínhamos uma dificuldade muito grande na remissão da pena pela leitura, e o senhor colocou o seu pessoal, disponibilizou os seus professores para fazer essa avaliação dos presos que leem, para os nossos espectadores saberem. Um preso que lê um livro, ele tem direito a 4 dias de remissão de pena. Agora, não é de graça, ele tem que ler o livro e ele tem que prestar contas desse livro para uma banca de 3 professores. E o secretário Wagner Vitta disponibilizou também o seu pessoal para fazer essa avaliação da leitura dos presos. Como é que está isso, secretário? Não, nós estamos eu me lembro, acho que, se eu não me engano, foi uma alegação sua e logo depois, que eu não me engano, foi o então secretário Erir que me ligou. Nós começamos um processo piloto. Eu falei que era necessário também muitas vezes, porque muitas vezes aquele dentro da remissão, ele não obrigatoriamente ele é um aluno. Você que pode ler um livro e não ser um aluno. Então seria interessante, óbvio que o nosso aluno efetivamente ele já tem atividade de leitura, atividades voltadas a essa parte toda da literatura envolvida, mas
essa participação adicional, nós tínhamos que criar procedimentos, começamos a criar procedimentos, está iniciando. Eu me lembro que você também me encontrou uma vez no evento que estávamos lançando na Defensoria e até me colocou que a questão de assistir vídeos, filmes com resumos que poderiam ser utilizados. Eu falei, vamos pensar nisso no futuro, até para criar mecanismos que até externamente ou que em programa de voluntários a gente possa executar isso, entendeu? Muitas pessoas poderiam até ser voluntárias. O problema é criar o procedimento para que aquilo não venha a ser identificado com mensagens, criar um rigor que uma atividade que seja positiva, que seja alinhada à educação, não se busque qualquer aplicação indevida em relação a ela. Portanto, já iniciamos, é um processo que está iniciando com muita vontade, acredito com grande oportunidade, mas temos ainda que evoluir bastante e aperfeiçoar. Passou pela secretaria, pelo senhor secretário, alguma coisa que tem com relação ao pessoal de classe média, abaixa, tudo bem, as pessoas estão aí, ressocialização. Agora, essas pessoas que têm nível superior, que estão presos agora, já pensou dar uma aula para eles, entendeu? Para que eles possam recuperar dos malfeitos que cometeram. Eu acho que isso também não só as pessoas de... você sabe que eu mesmo, eu fiz... eu sou aquela escola francesa, eu participei muito da escola francesa, que você fazia o Jardim da Infância, eu fiz no ginásio Cavalcante, aí depois lá na Zeferino da Costa, bem do lado de onde morava o Sérgio Cabral, lá na Zeferino da Costa. E depois eu fiz, depois dali o pré-primário, primário, admissão ao ginásio. Aí depois do ginásio, eu repeti a terceira série ginasial. Pula isso, pula isso. E daí pula, não, mas não pula. E depois o pré-normal, que a minha irmã certificou, minha irmã gostou. Minha irmã já era professora, Marli, aliás, tem um nome da escola, graças a Deus, se meu pai estivesse vivo. Então, o Eduardo Pai botou lá, Escola Municipal, professora Marli Marinho dos Santos. Eu acho isso aí uma coisa muito importante para a nossa família, em Campo Grande. E aí, rapaz, você sabe que Campo Grande era um lugar muito importante em termos de... Eu encontrei com a Fernanda Montenegro agora na festa do Barretão, ela fez lá em Campo Grande, ela fez 4 apresentações num dia, e lotado, porque todo dia as pessoas... teatros, né? Nem sei Teatro Arthur Azevedo, já, Rogério Frois era um dos maiores teatros. Era o Teatro Arthur Azevedo. Essas coisas que... A educação é importante na vida, e eu não vejo nenhum, agora eu entrando pro lado da política, eu não vejo político nenhum falando em educação e cultura. E eu quero agradecer aqui a você, que você está sempre batendo nessa situação aí, e dando outra coisa também, a capacitação dos professores. Uma coisa, eu sou ainda daquela turma que o professor entrava em aula, nós levantávamos. Que era muito importante isso. E hoje tem professores que apanham de alunos, e isso é lamentável. Agora, eu gostaria que pudesse, gente, voltando, gostaria que pudesse ter um curso para essas pessoas que fizeram mal feito, que não, acho que é excelente essa ideia, porque o camarada que está preso lá, o filho dele estuda no Santo Inácio, o filho dele estuda... Aí serve de, esse aqui é o filho de fulano de tal. Tanta tristeza dá isso. Agora, explicar para eles também que não podem fazer mais determinadas coisas que eles dizem. É por isso que estão presos. Mas isso os juízes estão dizendo. Os juízes estão falando para eles que não devem fazer isso e estão tendo consequências. Agora, a melhor forma de chamar a atenção desse é a boa leitura. Leitura de livros que sejam edificantes. E eu acho que isso eles estão fazendo. Grande parte desse pessoal que tem já o 3º grau, eles estão se formando através de leitura, estão lendo muito e também estão aproveitando essa possibilidade de remissão da pena. Só o secretário José Dirceu, ele já leu mais de 600 livros dentto do sistema penitenciário. Isso faz bem a ele, isso é edificante, faz bem a todos. Mas, secretário, voltemos aqui. Quantas escolas tem dentro do sistema penitenciário? No sistema penitenciário nós temos 17, com as devidas extensões, algumas com extensões, e temos dentro do sistema do Degase cerca de 7 escolas. Mas voltando ao que o Paulo colocou,
o que é importante. Nós temos talentos. Nós temos agora, por exemplo, muitos alunos dos nossos sistemas, tanto do EGAS como do CEAP, que foram medalhistas e receberam menção honrada da Olimpíada Brasileira de Matemática. O concurso da Defensoria Pública Nacional, os premiados no concurso de redação foi um do Sistema de Administração Penitenciária nosso e um do DEGAS. As duas categorias que venceram são alunos do nosso sistema. Eu, sinceramente, acredito, para aqueles que têm formação, aqueles que têm outra atividade, você deve ter algumas outras atividades de qualificação, não somente a formação e a questão superior. Tem uma experiência muito interessante, quando eu presidi a SEDAI, que foi a questão da utilização da mão de obra do sistema penitenciário para apoio da SEDAI. Então, basicamente, o Ciro deve se lembrar, eu acabei, na SEDAI não tinha nenhum órgão que fazia limpeza que não fosse mão de obra do sistema penitenciário. O nosso uniforme, eu criei uma oficina para a produção de uniformes, que é a oficina Zuzu Ângel, lá dentro do Guandu, e criei uma questão de uma coisa muito interessante, que foram os programas dos agentes de reflorestamento ambiental. Nós criamos um programa de 1.080 horas com a Universidade Federal Rural. Esse programa tinha 360 horas de aula, portanto, um MBA de aulas dentro da universidade sobre questão de botânica, do que plantar, e tinham cerca de 720 horas de atividade de campo. Era um programa que a gente tinha palestrantes do padrão de André Trigueiro, da Globo News, Luciano Huck, que descia lá de helicóptero e só me pedia o seguinte: agora já posso divulgar, olha, não quero que divulgue, que eu vou dar aula. O Dom Orani, e conseguimos botar centenas de pessoas com formação nessa área ambiental, prestando serviço à SEDAI e com remissão. Iam lá, trabalhavam e à noite voltavam para dormir, com uma formação. E, paralelo a isso, criamos os viveiros de produção de mudas na Mata Atlântica. Fizemos 5 viveiros no Guandu, e o maior viveiro é o viveiro que fica no Presídio Agrícola de Magé, capacidade de produção de 1 milhão de mudas na Mata Atlântica ano. Então, dá para, com criatividade, juntando educação, com atividades lúdicas, com o princípio que a legislação permite de remissão de pena, fazer coisas que você desperte o interesse, e mais do que isso, colabore para a recuperação. E isso tem que ter firmeza. Eu digo que, com todo o sistema que eu trabalhei com os presos, eu sempre fui extremamente educado, carinhoso, mas em nenhum momento se flexibiliza na questão da disciplina. E isso é fundamental, por isso que é importante nas escolas. A pessoa está ali para aprender. Ela está ali recebendo uma oportunidade. Tem que ter disciplina. Eu dizia, hoje agora a limpeza dos prédios da educação são pessoas. Trabalhar na limpeza não é trabalhar de brinco, de celular, falando, tem que trabalhar. Aquilo ali não é uma atividade de lazer. E a pessoa tem que receber a disciplina e entender a rotina, até porque será assim exigido o dia que sair numa empresa. E muitas pessoas, às vezes, tem dificuldade, ou tem até por ter o preconceito de estabelecer esse processo de disciplina. Então, até para fazer o processo de recuperação, tem que desenvolver. E os nossos professores têm uma habilidade muito grande, acho que estão muito bem treinados nesse processo. E por isso que são queridos e respeitados. Deixa eu lhe perguntar sobre essas mudas, né? Eu fui juiz de Magé por quase 3 anos, conheço bem a cidade de Magé. Esse bilhão de mudas ano que é produzido nessa unidade de Magé, a quem ela se destina? A Magé e os outros viveiros, né? são direcionados a que órgão, a que atividade? Boa pergunta. A SEDAI eu implantei não só programas em parcerias aqui no Tribunal de Justiça, teve plantio, parceria com o Tribunal de Justiça, como a plantio das chamadas matas ciliares, as margens dos rios, chamadas matas ciliares. Os rios onde a SEDAI produz água, eles produzem mais água, conseguem preservar água se tiver as suas margens plantadas. Então a SEDAI tem um programa, reduz o assoreamento, você consegue segurar mesmo a caixa formadora de água. Então a SEDAI tem um programa de replantio das margens do rio. E, em paralelo, tem medidas compensatórias e replanta áreas. E, além disso, faz diversos programas. Eu mesmo, na Secretaria de Educação, nós estamos plantando 10 mil árvores, 10 mil IPs dentro de escolas
escolas nossas. Então a SEDAI, ela é sempre parceira em projetos. Então, por exemplo, se a Prefeitura de Magé quisesse montar uma parceria na ocasião com a SEDAI, ou na minha época, ou atualmente, com o presidente Jorge Briat, que trabalhava comigo, certamente a SEDAI vai disponibilizar, vai fazer uma parceria, vai contabilizar. Então é um trabalho muito interessante, bacana, eu me orgulho de ter feito, e fiz com um sedaiano muito importante, que é o Alcione Duarte, que é uma pessoa que coordena inclusive esse programa de reaproveitamento da mão de obra oriunda do sistema penitenciário. Um programa muito bom. E se aqui o Tribunal de Justiça, não posso falar mais o nome da SEDAI, mas tem um bom encaminhamento, quiser desenvolver novos projetos, não tem a mínima dúvida que a SEDAI será parceira disso. Telespectador, isso não é um programa eleitoral, e o secretário não está falando do que ele vai fazer, ele está falando do que ele já fez, e eu sou testemunha disso, porque visitei a colônia agrícola de Magé, vi aqui, é fantástico, é coisa de primeiro mundo, além da educação ambiental que os presos recebem, e secretário, não precisa de disciplina para esses presos não, porque quando eles são tratados com respeito, exatamente, a resposta é a disciplina, a resposta é que eles também respeitam aqueles que estão fazendo algo de bom para ele. Esse é imediato. É imediato, é a consequência. Agora, secretário, com toda essa expertise que o senhor tem, eu sei que não é a sua área é educação, mas os pilares da ressocialização é educação e trabalho. Por que o governo não estimula o trabalho dentro do sistema penitenciário? Não vamos pensar que os presos não querem. É o que mais os presos querem. Trabalhar. O senhor é um homem de criatividade, o senhor quando esteve na SEDAI fez isso tudo, ainda continua fazendo, a SEDAI ainda continua fazendo, mas é um campo tão pequeno, é só uma amostrazinha. Por que a gente não abre essa possibilidade de trabalho e educação para todos os 52 mil presos, porque aí nós vamos ter realmente uma forma de plantar, não só a árvore, mas plantar uma nova sociedade através da educação e do trabalho. Olha, você falou, a questão da dignidade é muito importante. Eu estava me lembrando, quando nós formamos a primeira turma da SEDAI, com a Universidade Rural, fiz questão que o diploma que fosse entregue, que nem o diploma igualzinho da universidade, com aquele papel tipo vegetal, bonito, com a letra tipo nanquinada, para que a família pudesse... Muitos estavam recebendo... muitos choraram ao receber aquilo. Eu vou falar em tese no sistema penitenciário, tenho até medo de, na minha tese, estar muito acertado, um dia que tentam me botar em tudo quanto é lugar, e pela lei de Parkinson vão acabar querendo me botar dentro do sistema penitenciário para conduzir alguma coisa ali dentro. Não, dentro do sistema penitenciário, para mostrar o seu trabalho e o seu talento, é bom. Você não pode ficar... É lá dentro. Esse eu quero estar à distância, se Deus quiser sempre. Por isso tem que agir sempre correto. O que nós temos que fazer, efetivamente, é criar ambientes que sejam favoráveis à execução do trabalho de maneira competitiva. Não adianta falar, eu vou dar oportunidade ao preso, e você não ter um ambiente e não ter uma atividade que seja uma atividade que ele não possa fazer de maneira competitiva ou fazer de maneira razoável. Vou dar um exemplo, porque esse também não é teórico. Eu fiz. Se falava a questão de produção de uniformes da SEDAI. Eu comecei a tentar trabalhar no Talavera Bruce, dentro da SEDAI, com sistemas de produzir lá. Não estava sendo competitivo, não estava conseguindo conduzir. Eu peguei e montei uma oficina de costura dentro do Guandu, dei o nome da oficina Zuzuanjo, eu levei até minha querida Edgar para inaugurar, compramos as máquinas e comprava o pano e transformava e treinava e produzia as roupas da SEDAI dentro. Por quê? Criei um ambiente profissional adequado e competitivo para aquela atividade. Caso contrário, não é uma exploração. Você não pode ter exploração de mão de obra do sistema carcerário. Você não pode ter exploração. Você tem que criar condições que ele, ao mesmo tempo, aprenda a profissão, seja eficiente, receba uma renda e aquilo que ele vai produzir tenha efetivamente uma demanda pela sociedade. Possivelmente, eu encontrei naquele momento a minha demanda, que eram os uniformes dos meus 7 mil funcionários da SEDAI. Não sei se é fabricação de carteiras, de escolas, não acredito que sejam isso, ou até uniformes escolares, mas claramente você tem que criar um ambiente próprio para isso, competitivo, e saber que
aquilo é um projeto que tem uma externalidade que você está investindo. Você não vai competir com a indústria têxtil, com a indústria chinesa. Ou com alguém que tem uma fábrica de automação da Coteminas. Não vai. Mas você tem que falar o seguinte: eu, como administração pública, estou podendo comprar, adquirir até um pouco mais caro, porque tem uma externalidade por trás disso. Eu vejo muitas vezes o investimento no sistema penitenciário em melhoria das celas, melhoria até no ambiente de convivência. Eu não vejo criar ambientes produtivos que incentivem isso. Então, se eu, como administrador, tivesse essa oportunidade de estar trabalhando lá nesse sentido, eu buscaria sistemas produtivos adequados para recepção e que aquilo que fosse produzido tivesse demanda, gente. Não adianta produzir. Eu estou produzindo uma coisa, almofadinha, que não tem demanda para almofadinha. Por isso que o sistema de mudas ele foi interessante. Porque tinha demanda que era a própria demanda da SEDAI. E educativo também. E educativo. O senhor quer dizer, então, desculpa, só continuando essa coisa, o senhor quer dizer, então, que o modelo prisional que nós temos hoje, que levou o Brasil de 90 mil pessoas em 1990 para 720 mil pessoas hoje, ou o Rio de Janeiro, que chegou a 52 mil pessoas, não tem uma estrutura capaz de propiciar o emprego da mão de obra, teria que readaptar este sistema que está amontoando gente? Foi isso que o senhor falou? Desembargador, olha só, eu, como disse, eu falei em tese, eu não me considero, apesar de fazer rádio há muito tempo e ser forçado a emitir opiniões praticamente sobre tudo, essa avaliação não é a avaliação de um expert no tema. Mas a minha percepção como administrador, e pelo que eu conheço, pelo que eu já visitei presídio, me parece que primeiro que se prende gente demais. Se prende muita gente. Essa é uma crítica que nós recebemos e que ela é muito justa. Se prende gente demais e muitas vezes não acredito que aquilo seja muitas vezes o melhor caminho. Começa-se até a criar mecanismos hoje interessantes, a questão da própria tecnologia que você possa controlar, ou medidas que você vá de alguma forma compensar. Segundo, os ambientes receberam investimentos para receber a maior capacidade de retenção de pessoas e não para tornar essas pessoas mais diferentes, mais efetivas no processo de recuperação. Por quê? Porque é natural que o administrador público, quando recebe os recursos e os recursos são limitados, tendem a atender primeiro a demanda que muitas vezes a Justiça, ou através da própria Justiça, do MP e Defensoria, exige primeiro que as condições de alocação ou de retenção. As outras condições, elas são acessórias, elas acabam não sendo obrigatórias, acabam virando medidas discricionárias. Você não pode, às vezes, falar que eu estou com superlotação no lugar, mas em compensação eu estou dando emprego para todo mundo, porque você será cobrado em relação ao tema. E, ao mesmo tempo, eu vejo muito pouco investimento por parte do governo federal. Vou dar um exemplo, no sistema de gás. Eu quero criar novas unidades, nós estamos ampliando, estamos colocando... já mandei... Só de ministro da Justiça eu já mandei carta para os 5, até já não guardo o ministro do Desenvolvimento Social, para fazer um complemento. E os recursos não vêm. Então, há um discurso, a legislação é extremamente restrita do ponto de vista de normas, mas ela não força muito o processo de recuperação. Então, uma variável. Se não força, acaba não acontecendo. Ela não é... como aquela pirâmide de hierarquias, ela não está na base da pirâmide. Ela, que nem o pessoal brinca, é um plus a mais, né? É um plus a mais, se você fizer esse plus a mais, tá bom. Se não fizer, pode até receber uma crítica, mas efetivamente não é um descumprimento de uma obrigação. Ô Wagner, você fez uma análise aí como administrador público aí que ela devia ser motivo de reflexão
muito grande para nós do judiciário. É nós que prendemos, né? Porque somos nós que prendemos, e nós que prendemos mal, e nós que prendemos mais do que devemos. Então, efetivamente, nós temos a responsabilidade por essa falta de segurança. Porque na medida em que construímos não a paz através da distribuição correta da justiça, mas que prendemos pessoas que não deveriam estar lá dentro e inviabiliza que essas pessoas sejam tratadas como seres humanos para serem recuperados, essa responsabilidade é do judiciário. Então o judiciário tem que... Não, eu recebi uma menina outro dia que foi trabalhar conosco. A menina, eu perguntei, trocando ideia com ela, até porque teve um problema lá de uma pessoa. Ela falou, eu recebi 18 anos de pena. Ela tinha ajudado o namorado com a questão. Eu particularmente, falei, não sou expert, não sou advogado. Falei, mas isso tudo ela já tinha cumprido uma carga muito... E você dá para ver que aquela pessoa poderia ser recuperada. Mas ela estava lá ocupando o espaço, vedando, era uma pessoa que largou o estudo e que poderia. Então, talvez, eu acho que esse é motivo de reflexão, não é para o judiciário, para a sociedade como um todo, quais são os caminhos que nós vamos apresentar ao futuro. Isso não quer dizer impunidade. Eu acho que aquele que comete a irregularidade, ele deve ser punido, responsabilizado, dentro das obrigações legais. Isso é importante para a sociedade. Agora, de alguma maneira, o sistema de recuperar não é um sistema de vingança, não é um sistema... inclusive, é um sistema que traz muito preconceito. Eu, quando presidente da SEDAI, fui um dos primeiros jovens, o meu pessoal sabe, primeiros executivos no Brasil a contratar como menor aprendiz jovens oriundos do DEGAS. Todo mundo sabe. Minha equipe está aqui escutando fora do ar, sabe que eu fui lá dentro. As pessoas falaram, vão roubar meu celular, vão trazer os trombadinhas. Eu nunca tive problema com nenhum garoto oriundo de DEGAS ter furtado nada. Mas o que? O preconceito, ele era natural, as pessoas não queriam dar oportunidade. Por quê? Porque tinham um preconceito natural. Para que sociedade é essa que nós estamos construindo? Põe um garoto lá, depois joga na rua, ele vai ser tratado como um pária? Vai voltar a cometer o crime. E vai cometer o crime, e aí os que vão aquele discurso tem que... Mas não é assim. Não vamos resolver a sociedade só na paulada. Mas, ô Wagner, que programa maravilhoso. Espero que muitos empresários estejam nos ouvindo para seguir o teu exemplo de administrador e teu exemplo de empresário que deve acreditar no ser humano para ressocializá-lo. Eu visitei uma cadeia lá em Barcelona, não é tão longe daqui, porque não estou falando da Alemanha, não estou falando da Finlândia, estou falando da Espanha, em Barcelona, onde todos os presos trabalhavam numa indústria de fabricação de guarda-sol. 70% do que os presos ganhavam, ele era retido numa poupança. 30% era destinado imediatamente à família. Esse 70%, quando o preso acabava de cumprir a pena, era entregue para ele esse capital que era o suficiente para o preso montar o seu próprio negócio com aquilo que ele tinha aprendido ali dentro. Então eu acho que mesmo num raciocínio capitalista, onde não há solidariedade, onde há muito egoísmo, é possível você fazer esse tipo de investimento e mudar o quadro de violência na sociedade. Por que nós não construímos isso aqui no nosso país? É preconceito, gente. Ele tem dificuldade até em arrumar dinheiro com o governo federal e mandou cartas e mais cartas, nada de resposta, não é? Olha, eu tenho um caso interessante. Uma vez um jovem do DEGAS, só tive 2 ocorrências de um jovem da cidade. Era um jovem que tinha postado no ar ele fazendo uma violência contra o animal, chutando o animal. Não, ele estava dentro da SEDAI, estava chutando o animal, fez uma gravação, chutando o animal com a roupa da SEDAI de jovem aprendiz. A primeira reação das pessoas era expulsar o jovem da SEDAI e nas mídias sociais arrebentaram um garoto. É óbvio que é totalmente reprovável a violência com o animal, porém aquele garoto nunca tinha tido oportunidade. Se aquele garoto tivesse tido o tratamento que queriam dar, eu estaria fazendo o mesmo que ele fez com o animal, chutando ele. Nós chamamos o garoto, mostramos o erro, mostramos a importância de atender adequadamente as regras de comportamento e o relacionamento com os... O garoto nunca mais voltou a fazer aquilo. E se perguntar como ele foi tratado ao longo da vida, se duvidar,
ajudar é a forma como ele estava tratando o animal. Exatamente. E as pessoas, num primeiro momento, massacraram o garoto. Então, é uma coisa muito difícil. E a nossa sociedade, ela, até por conta das mídias sociais, ela está extremamente crítica, está extremamente agressiva. Eu tenho um grupo, possivelmente os meus amigos devem estar assistindo lá, que é um grupo de amigos lá, onde eu moro, lá da Ilha do Governador, amigos lá de infância. E tem um pessoal lá que, às vezes, quando a gente coloca algumas questões, as pessoas só acham que vão resolver com morte, matando, tranca. Não é assim, gente. A nossa sociedade é uma sociedade do preconceito, é a sociedade extremamente... parece que não é conservadora, mas ainda é bastante conservadora. Ô Wagner, como é que é a questão de material para essas escolas dentro do sistema penitenciário? Eu te pergunto isso porque algumas das escolas que eu visitei não tinham sequer papel para distribuir para os presos fazerem os seus trabalhos. Eu aqui até andei recolhendo aqui no tribunal papel reciclado para poder ajudar. Não, mas ajudar sempre é bom. Trabalho, né? Se você sempre que for lá encontrar alguma coisa ou ajudar, eu vou agora, quando orientar, sempre que você for, para reclamar que não tem coisa, porque essa ajuda sempre é boa. Aliás, o TJ tem ajudado, tem feito algumas doações. As escolas, elas têm, do ponto de vista de livros, a gente tem os livros que são padronizados, são os mesmos livros utilizados pelo pessoal de fora, não falta livro. Eventualmente, você pode ter um repasse de algum tipo de verba que possa gerar algum tipo de problema de ter adquirido. Mas ultimamente eu não tenho tido essa demanda. Eu até, após essa colocação sua, estou com a Fernanda aí, está fora do ar, para depois verificar aí aonde está com esse problema. Não é problema normalmente alegado. E a gente tem que falar da nossa rede. Mesmo na crise, nós tínhamos uma rede de 1.249 escolas, 760 mil alunos, não se falta merenda. Nós cumprimos 207 dias. Teve crise, você não tem casos, mesmo na crise, de desabastecimento nas escolas. Nós estamos conseguindo rodar de maneira efetiva. Vamos falar da rede. Já que você tocou, vamos falar da rede. Só perguntar uma coisa aí, pois não. Com relação a... Você tem feito... uma vez eu estava no colégio, o Carlos Lacerda visitou lá junto com a Sandra Cavalcante, fez as aparições surpresa. Você tem feito isso? Faço muito. A diretora fica maluca, o secretário está aí, aquelas coisas. Eu inclusive prefiro fazer as visitas repentinas do que programadas, porque as visitas programadas, normalmente você acaba não tendo uma leitura direta. Agora, mais do que isso, nós criamos um programa, nós temos cerca de 120 agentes de inspeção, que são pessoas com um checklist pré-definido de todas as áreas, rodam as 1.249 escolas, pelo menos uma vez a cada 30 ou 45 dias, eles preenchem um checklist. Nós recebemos, o diretor da escola recebe. A partir disso, nós planejamos as nossas ações. Vão desde a infraestrutura, desde verificar se um banheiro está com a porta, com uma tampa de privada, ou um mictório que não está funcionando, até se os programas estabelecidos estão sendo cumpridos. E ali nós realinhamos, dentro das diversas regionais que nós nos organizamos, as ações. E eu tenho conseguido, por exemplo, todas as escolas da rede, eu passei uma verba emergencial agora de R$15 mil para pequenas manutenções. Estamos agora passando para todas as escolas de novo, R$15 mil para cada escola. São 18 milhões, porque são 1.249. Agora estou passando mais 15 mil para todas as escolas de novo. E as escolas, em função desse planejamento, essa identificação conjunta, estão fazendo as reformas e as melhorias, coisa que nunca teve, tá? Esse é um processo, inclusive, de gestão. Wagner, aliás, antes de você assumir, nós, eu e o juiz Damasceno, desembargador Damasceno, tivemos em várias escolas em razão daquele movimento estudantil Ocupa a Escola, e nós testemunhamos lá irregularidades muito graves, como, por exemplo, um acúmulo de livros didáticos para descarte que não eram utilizados durante 10, 20 anos. Boa pergunta. Isso continua? Não, esse é um detalhe. Eu criei uma nova resolução de descarte de livros, permitindo que os livros, ao contrário de fossem a leilão, sendo vendido com papel, pudessem ser doados
a entidades ou ex-alunos. Até então não podia, você teria que vender. Aprovei isso no Programa Nacional do Livro, em Brasília, do procedimento. Esse ano eu já comecei a fazer as feiras, só que esse ano, veja um absurdo, eu queria fazer novas feiras de doação de livros, ao invés de vender o livro como papel e sucata, só que esse ano tem uma deliberação, que acho que é um equívoco, mas mandei. E os burocratas dizem que não pode fazer, que em ano eleitoral não pode doar nada. E é natural que as escolas, às vezes, como os livros, eles não eram doados para o aluno e os livros passavam de mão em mão e perdem a validade, porque os livros perdem a validade. Essa é a questão que eu queria falar. Dentro dos livros, nós tínhamos livros que poderíamos chamar de atemporais. Por exemplo, um livro de filosofia. Mas eles são atemporais, mas não são considerados atemporais pelo MEC. O MEC dá validade. Algumas disciplinas, por matemática e física, eles são atemporais. O livro de história e geografia, logicamente, ele não é atemporal, porque a história ela é dinâmica. O de filosofia, sim, mas eles não consideram. Esse aspecto é outro aspecto que vai ter que mudar no Brasil. Sim. O próprio livro impresso, no futuro, é mais fácil, quem sabe, você dar um e-book a cada aluno, que é 200, 300 reais, e distribuir. Aí mensagem você faz o download. Isso é uma tendência. A política nacional de livro não é da Secretaria. A Secretaria recebe uma lista prevista pelo MEC, faz adesão e os livros vêm gratuitamente do MEC. E você tem que fazer uma logística. Para dar um exemplo, 800 mil alunos, se cada aluno tiver 12 livros, a média disciplina são 13 livros, nós estamos falando, a logística do início do ano é a distribuição de 10 milhões de livros. Ou distribuição. Esse ano, nós estamos agora gravando quase no meio do ano. Você teve notícia de falta de livro? Nós fizemos a logística de 10 milhões de livros. E ocorreu a contento. E é uma logística complicada. É uma logística extremamente complicada. E tem que ter folgas, porque às vezes você faz uma demanda para ter 80 alunos e na realidade só comparecem 60 alunos. Ou muitas vezes você faz a demanda para 80 e comparece 90. Você tem que pedir alguma sobra. Então, eu pretendia resolver com a nova resolução, que estava implementando com as feiras. Porém, há uma limitação esse ano de doar livros. Pasmem. Bom, doar livros sim, mas e a parte esportiva? Porque os ginásios esportivos ali também deixavam muito a desejar. E era um ano de Copa, era um ano de um tempo de Olimpíadas, né? E eu acho que resgatar o esporte nas escolas é um bom caminho. Mas, secretário, foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Aliás, o conteúdo desse nosso programa é um conteúdo que deve ser replicado aí. Aliás, o senhor querendo cópia do programa para mostrar para a sua equipe vai ser muito importante, porque o senhor aqui deu lição de administração, de sensibilidade e trabalha com um público muito sensível, que é o público das medidas socioeducativas e também do sistema penitenciário. Vou pedir a minha coordenadora para vir aqui, quebrando o protocolo. Vem cá, Fernanda, para aparecer aqui para receber os aplausos e o reconhecimento. Vem cá, Fernanda, aparece aí. Os aplausos e o reconhecimento por esse trabalho. Fernanda é coordenadora da DIESP, e ela tem uma característica, além de ser competente. Quantos anos de carreira tem com a gente? 24 na Secretaria de Educação e 15 no sistema. E qual o time que a Fernanda torce? América. Tricolor. Então. Bom, eu diria que isso é uma nova modalidade de nepotismo, porque se o secretário é tricolor, as suas principais assessoras devem ser também tricolor. Mas não tem a alegria que temos nós que somos rubro-negros. Então, agradecendo a vocês, telespectadores, por essa atenção. O nosso programa Encontro com a Justiça, a produção de Celso Goulart, aqui com a participação do jornalista Paulo Marinho e do desembargador João Batista Damasceno. Hoje nós tivemos uma aula de educação, de cidadania, com o secretário estadual de Educação, Wagner Winter. Muito obrigado e boa noite.